Bezrat Hashem Mitbarach, nós voltamos a partir desse momento ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim, o Dalalat Al-Chairim, o Guia dos Perplexos, do Rabino Moshe Ben Maimon. E nós estamos nessa oportunidade para iniciar o capítulo 28 do primeiro tomo do guia, capítulo que fala a respeito do termo léxico regel. E regel, ele dá início a um novo grupo lexical que vai perdurar até o capítulo 45. Então, o Ramban aqui consiste, conforme explica o Friedlander, ele tem uma nota de rodapé na tradução que ele faz, e ele diz que o termo aqui se refere ao pé, seja de um ser humano ou de um animal, lembrando que o termo regel, no hebraico moderno principalmente, ele é um termo que se refere tanto ao pé quanto à perna. Então veja, no hebraico bíblico, você não tem um termo que separa o pé da perna, ou nas definições médicas atuais, um termo que separe cada uma das partes de um determinado membro. Por exemplo, mão, antebraço, braço, não tem isso. Na Bíblia hebraica, mão, antebraço, braço, ombro, tudo isso é yad, que no hebraico moderno é só a mão. Então, mesma coisa, pé, canela, coxa, tudo isso no hebraico bíblico é regel, pé. Então ele começa com regel, porque esse termo está relacionado com as expressões de movimento que são aplicadas ao divino. E após ter feito algumas observações sobre a necessidade de aplicar o sentido figurativo da linguagem quando se usa tal expressão para falar da divindade, que essa é a questão que nos interessa, o léxico maimonidiano trabalha na compreensão dos termos que os profetas usam para se referir ao divino. Nós estamos fazendo um trabalho de decodificação, por assim dizer, da Bíblia hebraica e na sua linguagem profética. Desse modo, você tem aqui mais uma alusão da importância de se obter uma concepção correta, adequada, a respeito de um fato apontado pelo Ramban, que é a incorporalidade do divino. Esse é um fato fundamental da Torá para o Ramban, de tal modo que se a pessoa não entendeu isso, ele não entendeu absolutamente nada da Torá. De tal modo que se a pessoa falhar nisso, ele falhou em toda a Torá. De tal modo que a tradição talmúdica dirá que o pecado do avodá zará, ou seja, o pecado da idolatria, é o pecado equivalente a violar os 613 mandamentos. Isto é, toda a Torá.
De tal modo que, se a pessoa cumpre todos os mandamentos, todos, num universo fictício, porque não há pessoa que cumpra todos os 613 mandamentos, já que boa parte dos mandamentos são para sacerdotes, outra parte para levitas, outra parte para indivíduos específicos. Mas ainda que uma pessoa cumprisse tudo o que é possível de se cumprir, e aí a pessoa violasse o preceito sobre a idolatria, sobre o Avodazará, tudo o que ela fez, absolutamente tudo, não significará nada. Não é que será levado em conta, não é que, como ocorre, por exemplo, em sistemas jurídicos de diversos países, e também no Brasil, que o sistema criminal é diferente dependendo da sua classe social ou da cor da sua pele. Se você tiver uma pele mais clara e cometer um crime grave, a sua pena é menor no Brasil do que se você tiver uma pele mais escura e cometer um crime mais leve. Isto é um fato. Isto não é uma coisa que precisa nem pensar muito para entender. É um fato da realidade. O sistema jurídico é torpe, é deturpado. Isso quer dizer que as pessoas que estão hoje, não a ontem nem amanhã, hoje, sentadas em tribunais no país todo, tomando decisões sobre a vida de outras pessoas, são pessoas corruptas. Eles não legislam de acordo com a lei de fato, mas de acordo com os preconceitos propagados pela cultura. Então, de uma forma factível desse modo, se você cumprir todos os mandamentos da Torá, mas não entendeu corretamente o divino, você não tem esse benefício que a corrupção dá. A corrupção diria, não, mas apesar de ele não ter entendido o divino, veja, ele cumpriu as outras regras da lei, é uma pessoa boa. Como se fosse dizer, olha, mas ele tem a pele clara, então não deve ser bandido. Então na Torá não tem isso. Se você cumpriu todos os outros preceitos, mas você não entendeu a corporalidade divina, que é a questão da Torá, que é, na verdade, o motivo de todos os mandamentos, o objetivo total da Torá é livrar o ser humano da idolatria, esse é o objetivo dela. Então, se você falhar nisso, você não atingiu o objetivo que a Torá pretende. Então, se a pessoa falha nisso, ele não tem nenhum tipo de benefício da corruptela. Como se fosse, mas ele é da nossa turma. Ele é do nosso grupo social. Ele tem a cor da pele que a gente aprova. Ele mora no bairro que a gente gosta. Não tem nada disso. Se a pessoa cumpriu todos os preceitos e não entendeu que o divino é incorpóreo, ele é idólatra. Oved Avodazará. E, portanto, violou os 613 mandamentos. Então, veja, isso é muito sério. Não é uma questão de... mas o Hashem considera porque ele é muito bondoso. Não. Não considera. Não é muito bondoso. Não há exceção a isso. Então,
Essa é a importância de se ter uma concepção, uma noção, uma ideia correta sobre a incorporalidade divina. Porque se você não tiver isso, nada significa nada. Toda reza, todo ritual, isso se transforma na equação igual a zero. É um desperdício de tempo e de esforço. Então, ele vai trabalhar termos aqui, começando com o Hegel. Ele vai continuar com a face, com as costas, coração, com o conceito que é popularmente traduzido como espírito, que é ruach, né? E alma, que é rai, vida, asa, e concluir com o olho. Isso o Friedlander explicando. E ele diz, é na verdade difícil definir qual o lugar do capítulo 19 e 30 nesse agrupamento que vai do 28, desse capítulo nosso, até o 45. E é igualmente difícil ver o motivo pelo qual o autor os introduz ali. O leitor está provavelmente preparado para a teoria de que qualquer crença envolvendo corporalidade divina é a mesma coisa que idolatria. E essa última colocação do Friedlander merece repetição. O leitor está preparado para teoria, provavelmente, de que qualquer crença envolvendo corporalidade divina é a mesma coisa que idolatria. Qualquer crença. Não tem distinção entre dizer que o divino é um ser humano que foi parido por alguma mulher em algum lugar e dizer que o divino é luz. Ou dizer que o divino tem um útero que se contraiu para poder criar as coisas. Ou dizer que o divino, enfim, se dividiu em pedaços. Isto é idolatria. Não é uma versão alternativa de nada. É idolatria. É avodá zará. Então, o Friedlander vai dizer, para esse propósito, ele começa com a explicação de Hegel e mostra a consequência do preparo insuficiente e concepção imperfeita da ideia de Deus na cena dos nobres de Israel. E por que isso é relevante para nós? Por quê? Mostra a consequência do preparo insuficiente e concepção imperfeita da ideia de Deus na cena dos nobres de Israel. De acordo com a tradição, tal como aceita pelo Ramban, eles foram punidos sem advertência prévia. Então eu espero nesse ponto que você saiba do que ele está falando. Ele está falando da cena da revelação do Sinai, na qual nós temos aquele momento em que o texto diz os anciãos de Israel, e ali ancião é um eufemismo para os líderes. O texto não está necessariamente dizendo qual era a idade de cada um, mas líder de uma tribo era o ancião da tribo, que podia ser, para todos os efeitos, uma pessoa de 40 anos,
que naquele período já era uma pessoa que viveu além da média. E os anciãos de Israel, o texto diz, viram o Hashem. E embaixo dos seus pés havia algo como a semelhança de um pavimento de pedra de safira. E aí eles comeram e beberam. Mas o texto também diz, e o Hashem não ergueu naquele momento a mão sobre eles. E aí os rabinos do Talmud trabalham justamente isso. Por que o texto está dizendo que o Hashem não ergueu a mão sobre eles? E sem avisar por quê, mais adiante no texto, a Torá simplesmente, do nada, diz que veio um fogo de Taverá e consumiu os anciãos de Israel e morreram. Então era um outro momento, era um outro problema, mas por qualquer razão o Hashem foi lá e pune sem aviso prévio, por isso sem advertência, os anciãos de Israel. Então os rabinos descobrem que aquilo que antes havia sido lido por alguns como se fosse uma grande coisa, olha, eles viram o Elohim de Israel. E eles até descreveram como é que era. É um homem sentado num trono que tinha onde o pé dele estava apoiado era como se fosse um pavimento de safira. Então, aquilo foi eles interpretando a experiência que tiveram em termos antropomórficos. Eles cometeram pecado de idolatria e foram passíveis de pena capital pelas mãos dos céus, nesse caso. E é por isso que o texto mostra que é o divino que assume a questão. Eles não foram levados a tribunal. O divino mesmo resolveu. E aí não tem advertência prévia, porque é um tribunal humano que tem a obrigação de, para aplicar qualquer tipo de penalidade, primeiro avisar de que tal ação leva a tal penalidade. Mas o divino não tem nada disso. Então, aí há uma comparação. Ao introduzir a próxima frase, Ve'aita tsevet libo, e o Hashem estava irado por causa da perversidade da geração da inundação, sem dizer ao povo, ele implica ao leitor que compare a causa da ira divina em ambos os casos. Na narrativa da inundação, a única pessoa que é avisada da questão, da problemática, é o Noa. Ninguém foi avisado que viria uma inundação. Então você tem aquele cenário imaginário, porque a inundação é uma narrativa que, na verdade, é uma memória de um evento muito anterior, e ela é, na verdade, reinterpretada pelos hebreus. E uma característica que a reinterpretação da tradição judaica resgata da inundação é o fato de que ela foi repentina. Então, ela não traz a cena na qual o Noa está avisando todo mundo, olha gente, tive um sonho e virá uma inundação para cá. Por isso, por aquilo. Ele não diz nada, só ele é avisado. Então o objetivo ali é dizer por quê. Por que que não tem aviso? Porque se trata de idolatria. Por isso que não tem aviso. Então o Rambam pede para que façamos uma associação entre uma coisa e outra, diz o Friedlander. Qual o motivo? Idolatria, lá. Qual o motivo no fogo de Taverá? Idolatria também. Então não tem aviso prévio da punição. Por que não? Porque idolatria é uma falha lógica.
Idolatria é uma falha na inteligência, que toda pessoa tem a obrigação de ter. Você tem desculpa para quase todas as violações da Torá. Circunstâncias fizeram você cometer tal equívoco, não tem problema. Mas a idolatria é uma falha intelectual. É uma incompreensão que você poderia ter, mas foi preguiçoso e negligente. E como é sua obrigação desenvolver o seu intelecto, porque é isso que distingue você dos demais animais, vem sem aviso prévio à intervenção divina. Então o Rambam está chamando a atenção para isso. E é a única violação da Torá para a qual o texto da Torá usa o eufemismo da ira divina por esse motivo. Ira divina é um eufemismo para aquilo que acontece repentinamente. Como uma pessoa, quando ela se ira, ela meio que... Nós, inclusive, em língua portuguesa, temos algo parecido com isso. Porque nós dizemos que a pessoa explode, que a pessoa irrompe em ira. Então, isso é uma linguagem que expressa algo que aconteceu de repente. E é a isso que alude o conceito da resposta do divino à idolatria. Ela é repentina. Então, tudo isso porque eles tiveram uma incompreensão da natureza do Ser Supremo. E este é o pecado referido tanto na inundação quanto no fogo de Taberá. Então, isso deve ser evitado, e pode ser, diz o Friedlander, com estudos adequados. A ideia de se estudar a Torá, a ideia, portanto, de se dedicar à compreensão do divino, tem um objetivo prático, que é evitar colocar você nesta concepção, nesta situação, na qual você se vê repentinamente alvo da ira divina, ou seja, de um infortúnio repentino, programado, que te prejudica enormemente, ou mesmo te aniquila, e a raiz dele está no não uso do intelecto para a compreensão do divino. Então, de acordo com Abravanel e outros, o Rambam explica no capítulo 30 que o conceito do que aparece no mandamento dado a Adão, aquele mandamento que fala de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá dela, é algo que se espera que o leitor perceba nas entrelinhas. Ou seja, que o leitor do guia perceba que quando o texto ali diz toda árvore você pode comer, o texto está falando da aquisição de conhecimento de fato. O texto não está falando de pomar nenhum. O texto está dizendo sobre a busca do saber. Você pode buscar todo o saber. De toda árvore de jardim você pode comer livremente. O jardim, portanto, é o mundo. E as árvores do mundo são os conhecimentos disponíveis. Só que existe um que é chamado de conhecimento e não o é de fato. Esta é a idolatria. A idolatria se vende, é vendida especialmente por místicos, como se fosse o conhecimento secreto, o conhecimento oculto. Por que secreto e por que oculto? Porque toda pessoa lúcida e sã que olha para aquilo, não vê naquilo nenhum propósito. Não é um saber, é um delírio. É uma expressão de loucura. Mas é vendido como um conhecimento. Então ali ele é aludido, toda a concepção idólatra é aludida por meio da expressão árvore
como as outras árvores, ou seja, conhecimento como os outros conhecimentos, só que esse conhecimento é o do conhecimento do bem e do mal. E é nisto que está a falácia da questão. Porque não existe conhecimento do bem e do mal. Bem e mal não existem. Existe o que é verdade e existe o que não é. Existe o que é correto e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Mas não existe o bem e o mal. Então esse conhecimento não é, na verdade, um conhecimento. Ele apenas é vendido como sal. E é por isso que ele é proibido. A semelhança da interpretação do Ramban, de quando o Hashem proíbe prostrar-se a outros Elohim. Qual o motivo da divindade proibir se prostrar a outro Elohim? Se outro Elohim existe e a divindade, portanto, está proibindo, então a divindade estaria proibindo o quê? Concorrência? E se outro Elohim não existe, então a divindade está proibindo o que exatamente se o outro Elohim não existe? Então você pega respostas de mistificadores medievais, como por exemplo Nachmanides, que vai dizer que quando a Torá proíbe falar com os mortos, é porque seria possível falar com os mortos, e por isso a Torá estaria proibindo isso. Ele, porém, pula, quando a Torá proíbe culto de outros Elohim, ele pula para aplicar esse mesmo raciocínio dele. Porque se ele quer dizer que a Torá proíbe falar com os mortos porque dá, e é portanto proibido, sem maiores explicações, porque é uma questão só de falar, então nem teria por que ser proibido. Já que uma pessoa morta seria só uma pessoa morta, não é um monstro, é uma pessoa que morreu, então não tem nada demais. Se ela existe ainda e dá para falar com ela, por que não pode falar com ela? Ele não explica nada disso. Ele simplesmente diz que não pode e aquilo é uma indicação de que dá. Aí quando a Torá proíbe magia, ele diz que a magia existe, mas a Torá proíbe usar. A outra explicação absurda, porque se a magia é uma força da natureza e existe mesmo, então por que não pode usar? Se é uma coisa da natureza, ou seja, do divino. Só que na hora de explicar por que não pode prestar culto a outro Elohim, ele pula essa parte, ele não usa o mesmo raciocínio. Talvez porque ele mesmo tenha percebido a contradição da própria ideia. Então quer dizer que quando a Torá proíbe outro Elohim, quer dizer que tem mesmo outro Elohim. Mas aí não pode cultuar o outro para não deixar o divino com ciúme. Então ele se abstém, ele não diz nada sobre isso. Porque seria o raciocínio consequente do que ele fala. O Rambam, por outro lado, nos revela que quando a Torá proíbe culto de outro Elohim, e com ele está Ibn Esdra, Bravanel, diversos outros racionalistas, não tem mesmo nenhum outro Elohim. E quando a Torá proíbe magia, é também porque isso não existe. E quando a Torá proíbe falar com mortos, não é porque dá, é porque isso é fantasia e delírio das pessoas. A Torá proíbe o que é delirante, o que é loucura do ser humano. E nesse sentido, portanto, é muito importante dizer às pessoas, instruir a população, para que se afaste da loucura. Porque é por causa da loucura que o ser humano comete atrocidades. E nós, membros do século XXI, nós mais do que qualquer outra geração anterior, desde o século XII de Maimônides até hoje, nós temos a obrigação moral
de saber mais disso do que eles. Porque se para fazer algo perverso você precisa de uma pessoa perversa, para fazer algo mal você precisa de uma pessoa má, nós sabemos, mais do que qualquer outra geração que passou, que para você fazer uma pessoa boa cometer uma atrocidade, você precisa da religião. Só a religião é capaz de fazer uma pessoa boa cometer uma atrocidade. Porque a religião induz a pessoa a crer na loucura, no delírio, naquilo que não existe de fato. Então, quando a Torá proíbe falar com os mortos, quando a Torá proíbe cultuar outro Elohim, quando a Torá proíbe crença em magia, algoro, superstição, quando a Torá proíbe tudo isso, o que ela está, na verdade, nos advertindo é sobre o nosso dever moral de foco no mundo real, na realidade. Portanto, a Torá coloca o divino no real, não no universo da crença, como mistificadores deturparam. Porque é do universo da crença que a loucura humana deriva. E, portanto, racionalistas como Ibn Ezra, Bravanel e muitos outros, e o Ramban, então eles explicam que esse conceito de se afastar da idolatria estava imbuído desde o começo. E, portanto, a história do Bereshit é, na verdade, um eco do propósito total da Torá. História do serpente. O serpente é a idolatria, é o idólatra, por definição. Que vem dar uma outra interpretação do que é o Elohim. Então o leitor tem que ser capaz de ver isso a essa altura. Muito bem. Aqui nós temos então uma nova sessão que vai do 28 ao 44, 11 capítulos léxicos e 5 capítulos não léxicos, de comentários e elucidações do Ramban. O capítulo 45 é um léxico sobre o termo Shema, que é ouvir, né? Começa com uma breve sessão que discute a atribuição da sensação ao divino. Shema é o último termo na ordem lexical, apesar de que outros capítulos são chamados léxicos posteriores por estudiosos e são vistos espalhados pelo guia. A definição 3 que mencionamos leva consigo uma das concepções mais sutis do guia, algo que o Ramban apenas alude, isso é importante de frisar, e que grande parte dos comentaristas evita elaborar. A razão para isso é que pé implica um eufemismo ao órgão sexual masculino, tanto no mundo antigo quanto na Bíblia hebraica. Na metáfora que usa o conceito físico do masculino e feminino, forma e matéria. Ele cita o texto comprobatório que veremos para dizer que pé significa causa. Mas ele se abstém de falar abertamente do sentido fálico, que é justamente o sentido que dá ao termo pé o senso de causa, bem no sentido aristotélico. Então, a questão para ele é que esse texto usa regel de modo ambíguo e não necessariamente leva a sua equação de pé como causa. E devemos, para isso, procurar além do modo explicitado, ao fim de compreendermos realmente o sentido. Se nós falharmos nisso, algo que não faremos, isso ainda é o Friedlander nos advertindo, não conseguiremos perceber o sentido de regel. E, como Onkelos e Ibn Shmuel, que eles não conseguiram entender também, confundiremos o termo com o princípio feminino da matéria ílica. Matéria ílica é um outro jeito de falar, matéria bruta.
né? E não, o conceito de regel é um conceito, na verdade, não da matéria ílica, mas da causa da matéria ílica. Muito bem. Então nós temos o começo do capítulo 28 trazendo regel e nos informando que se trata de um homônimo. Tem 3 sentidos o termo. O pé de um ser vivo, lembrando que no hebraico bíblico é pé, perna, tudo junto, mas para todos os efeitos, pé. Também se refere a um objeto seguido por outro, ou seja, ao conceito de consequência, e também se refere à ideia de causa, que esse é o sentido fálico do termo. Então o Ramban diz: o termo regel é homônimo. Designa primeiramente o substantivo pé, como em pé por pé. É aplicado também no sentido de seguir alguém, como em você e todas as pessoas que o seguem saiam. Então, se você olhar um texto em hebraico, só para você entender, né? Porque em português não fica claro. Em português você fala, mas cadê o pé na expressão você e todas as pessoas que o seguem saiam? Então, não tem pé, obviamente, em português. Mas em hebraico está escrito Tse ata vechol ha'am asher beraglecha. Se ata, saia você, vechol ha'am, e todo o povo, asher beraglecha, que está a seus pés. O sentido dessa expressão, obviamente no texto, quer dizer, saia você com as pessoas que te seguem, com as pessoas que estão andando atrás de você. Mas o jeito de falar do hebraico bíblico é esse. Se ata, vechol ha'am asher beraglecha. Saia você e todas as pessoas que estão a seus pés. Então é aí que está o pé. É empregado também no sentido de causa, como em Hashem o abençoou em tudo o que fiz. Novamente, onde está o pé? Em Hashem o abençoou em tudo o que fiz. Em língua portuguesa não dá para saber, não tem pé nenhum nessa expressão. Mas em hebraico tem, porque em hebraico está escrito Vaivarech Hashem otcha leraglai. O Hashem o abençoou nos meus pés. Vaivarech, e o Hashem te abençoou. Vaivarech Hashem otcha, a você, leraglai, aos meus pés. Então o sentido de dizer é, o Hashem o abençoou em tudo que eu fiz. Ok? Aos meus pés. Quer dizer, por minha causa, diz o Ramban. Então, porque ele está lendo em hebraico, né? Então ele diz, aos meus pés quer dizer, por minha causa. Pois aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última por causa final. Essa expressão é um compartilhamento de uma noção de Aristóteles. Né? Na física de Aristóteles é assim que é definido a causa final de uma determinada coisa que existe. Aristóteles diz que uma coisa que existe, como é que a gente sabe qual é a causa final de uma coisa? Aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última por causa final, diz Aristóteles. Então ele está usando isso na análise linguística do texto da Bíblia hebraica. Exemplos do termo usado nesse sentido são numerosos. Tem o significado de a velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso dos meus filhos. Novamente, cadê o pé na expressão a velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso dos meus filhos? Em português não tem, mas em hebraico está escrito Laregel amelacha asher lifnei laregel ayaldim. Laregel, aos pés, amelacha, do gado asher lefanai, que está na minha frente.
Ularegel ayeladim, e aos pés dos meus filhos, né? Ou aos pés das crianças. Então, os termos estão em hebraico. Como que esse jeito é um jeito antigo de falar, e eu espero que você perceba por quê, né? Uma maneira simplória, primitiva de se expressar, que nem mesmo no hebraico moderno ninguém fala desse jeito, mas é o jeito bíblico de falar. E o sentido é, quando ele diz aos pés do gado, ele quer dizer, eu vou seguindo atrás de você nos passos do gado, porque o gado, né, vacas, bois, eles vão andando em passos, né, tranquilos, lentos. E mesma coisa, lifnei aregel e eladim, conforme os passos das crianças, porque as crianças são pequenas, e eles, por mais que eles andem rápido, eles andam devagarinho, porque os pezinhos são pequenininhos, né, eles dão passos curtos. Então, um adulto que acompanha uma criança, ele tem que acompanhar o passo dela, porque ela anda devagar, né? Não tem como ela acompanhar o passo de um adulto. Então, esse é o sentido ali. Muito bem. Então, nós vamos analisar as definições conforme elas nos aparecem, né? Para que contextualizemos as expressões. Se eu só ajustar certinho, na verdade eu havia, mas alguma coisa aconteceu que os ajustes de tamanho das fontes não ficaram como eu planejei. Na hora de preparar ficou, mas depois, por alguma razão, mudou. Enfim, sabe-se lá. Muito bem. Então, nesta primeira definição, nós temos um verso de Shemot 21, do verso 22 ao 24. Vechi inatsu anashim venafgu isha hara vayatsu yeladea velo yihye ason anosh yanash kasher yashit alav va'al isha venatan biflilim. Se as pessoas estiverem brigando e uma delas ferir uma mulher grávida de modo tão severo que seu filho ainda não nascido morra, ainda que não haja outro dano, deverá ser penalizada. Ela deverá pagar a quantia a ser fixada pelo marido dessa mulher e confirmada por juízes. Vein asoni hie venatata nefesh tachat nafesh. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida. Ain tachat ain, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Shemot 21, dos versos 22 a 24. Muito bem, então o que nós temos aqui? O Rambam cita esse texto como exemplo da Torá no uso do termo regel literal. E com isso ele nos provoca, na verdade. Por quê? Porque essa citação, né, ela é mencionada na literatura talmúdica. Justamente, esse verso, justamente, é mencionado como o maior exemplo de que não se deve ler a Torá literalmente. Os rabinos do Talmud citam esse trecho da Torá para dizer, viu? Esse é o exemplo de que nós não lemos a Torá literalmente. Então, como que o Ramban usa justo esse texto para dizer, ó, essa é a expressão do regel literal? Porque ele sempre começa de baixo para cima, né? As expressões lexicais. Então esse é o exemplo mais corpóreo possível. Então isso é uma provocação da parte do Ramban.
ao aluno, àquele que estuda. Esse trecho implica que o tribunal considera um dano ao pé de alguém com indenização e não como mutilação da pessoa. Quando o Rambam diz que regel é um homônimo, ou seja, um termo de duplo sentido, e de vários sentidos, né, na verdade, ele implica que a Torá, às vezes, aplica adequadamente o sentido literal. Mas, então, apenas o segundo pé, na frase pé por pé, poderia ter o sentido literal. Ou seja, o pé que sofre dano é um pé físico. E o outro pé se refere a uma multa compensatória por aquele pé. E no Mishneh Torah, que é quando o Rambam legisla, ele escreve: apesar da aparência dessas regras, ele está falando da regra pé por pé, na Torá escrita, essas expressões foram explicadas por Moshe do Sinai. Ele diz, veja, isso também é um código linguístico do Rambam e da própria tradição talmúdica. Foram explicados por Moshe do Sinai. E, portanto, as leis de Moshe em nossas mãos são aplicadas nos tribunais desse modo. E em todo o tribunal, desde os tempos de Moshe até agora. Isso é o Mishneh Torah mesmo, no capítulo sobre Nezikim, o Velho Mazik, no primeiro capítulo, 6º parágrafo. O que o Ramban quer nos trazer com isso? O que ele está nos dizendo com aquele eufemismo? Por que nós sabemos que é um eufemismo? Nós, principalmente do século XXI, sabemos disso. O Rambam provavelmente não sabia disso. Ele não teve acesso ao estudo acadêmico da Torá, à arqueologia, ao estudo crítico das Escrituras. Ele não teve acesso a nada disso, né? Isso começa a partir de Spinoza. Então nós estamos aí na transição do século XVI para o século XVII. E, portanto, é bem depois do Rambam. Mas o Rambam está nos mostrando que nós sempre interpretamos metaforicamente e nunca literalmente pé por pé com aqueles eufemismos. É isso que o Rambam quer dizer quando ele fala isso aqui foi dado a Moshe do Sinai. E ele explicou dessa maneira. Não é assim que o Talmud ensina. O Talmud não diz que foi Moisés que explicou assim do Sinai. O Talmud diz que esta é como a tradição nos elucidou. Mas qual é o efeito? O que eu pretendo atingir ao dizer isso aqui foi ensinado desse modo por Moshe do Sinai? Isso é o mesmo que dizer, nós sempre interpretamos assim. Ou seja, não tem isso de que nós um dia acreditamos que o mandamento pé por pé era literal. E quando uma pessoa machucava o pé de alguém, a gente ia lá e cortava o pé dela também. E quando uma pessoa ferisse outra pessoa no olho, a gente ia lá e cegava o olho dela também. O que o Rambam quer dizer com foi dado a Moshe do Sinai, e o que o Talmud também quer dizer com isso é, nós sempre interpretamos desse modo. Não há memória entre nenhum dos sábios, nenhum dos anciãos, nenhum dos receptores da tradição, de que, olha, antigamente faziam daquele jeito e agora a gente faz de outro. Não, sempre fizemos desse jeito. E existem mandamentos da Torá que antigamente era feito de um modo e os rabinos conscientemente modificaram. Exemplo, o mandamento da Shemitah, que fala sobre você deixar o campo sem semear e tal, e tal, e tal. E aí a Torá depois também vai associar isso à ideia de que quando o pobre quiser alguma coisa, você é obrigado a emprestar e ajudar e tal, e tal, e tal, e tal. A Torá diz isso mesmo. Mas aí veio o sábio Hillel, então, portanto, ali no começo do século, e ele notou que as pessoas que ainda tinham algum tipo de riqueza, e a gente tem que colocar aspas em riqueza nesse sentido, porque não tem nada a ver com a nossa atual concepção de acúmulo do que seria, mas eram pessoas que que ainda tinham alguma terra ou animais que cuidavam, e, portanto, não estavam na normalidade do passar fome e dormir ao relento. Tinham pelo menos um teto sobre a cabeça e comiam quase que todo dia. E ele notou que essas pessoas se abstinham de fazer caridade, de fazer as coisas para ajudar as pessoas mais pobres. E era um momento de perseguição e problemas e tal. E eu estou falando de judeus.
Eu nunca estou falando de outras pessoas, de outras nações. Ok? Então, eles não ajudavam, deixavam as pessoas passar fome mesmo, ema, cada um com seus problemas. E aí, Hillel notou que eles estavam fazendo isso porque eles estavam fazendo conta. E dizendo, não, mas chega o ano da Shemitah, aí a gente não vai colher nada. Então, aí, se a gente começa a emprestar, quando chegar o ano da Shemitah, ninguém vai pagar, porque todas as dívidas são perdoadas. E aí, portanto, a gente vai perder. Ou seja, o cara queria fazer não queria fazer caridade nenhuma. Mas se ele fosse fazer alguma coisa financeira, ele queria ter algum retorno disso. Né? Ou seja, e pronto. Em vez de protestar contra essa óbvia manifestação do Yetzer Hará e do egoísmo humano, o Hillel teve outra ideia. O Hillel falou, tá bom, então vamos fazer assim, vamos criar uma coisa chamada prisbul. Ou seja, como se fosse uma nota promissória. Você vai emprestar para os pobres. E apesar do Shemitah, a pessoa vai se comprometer em te pagar depois. E quando ele cria isso, ele nota que aí as pessoas mais necessitadas começaram a receber ajuda daquelas pessoas que tinham muito mais do que conseguiam consumir elas mesmas. E aí, portanto, ele conseguiu, por assim dizer, corrigir um problema social. Então isso é um exemplo de um preceito que você pode dizer assim, antigamente fazíamos de uma maneira, mas agora fazemos de outra maneira. Ok, esse é um bom exemplo. Não é? Por quê? Porque o ego humano, né, o Yetzer Hará, digamos assim, entra no meio. E o Hillel criou uma maneira de burlar esse problema, porque nós temos um objetivo a atingir. E o objetivo é que as pessoas necessitadas recebam algum tipo de ajuda. Porque esse é o objetivo da própria ideia de Israel, né, de povo de Israel, é isso. Era para ser, não é, só deixando bem claro aos ouvintes, aos colegas de estudo, Israel não é nada disso. Não é, existem vários mitos sobre judeus que circulam até hoje. E um dos grandes mitos é esse, ajudam um ao outro. Isso é meio mito, tá? Isso não é verdade. É igual na sua sociedade, caso quem esteja me ouvindo não seja judeu e você vive numa sociedade onde um ser humano consegue olhar outro ser humano passar fome sem problema nenhum, e não tem problema, é problema dele, né? Ele tem que correr atrás do dele, eu corro atrás do meu. Então, entre judeus é assim também. Se alguém te contou que não era, essa pessoa ou mentiu para você deliberadamente, ou é também um enganado, um iludido que não sabe do que está falando. Entre judeus é assim também, ninguém se importa, na verdade. Essa é a realidade, tá? Não é a propaganda que você vai ver escrito na revistinha, no site, ou na boca de um religioso quando você perguntar para ele. Não, nós cuidamos, entendeu? É claro que a pessoa não vai dizer, não, a gente não se importa. Não vai ter essa honestidade, obviamente. Você esperaria que tivesse? Né? Eu não sei o quão ingênuo você é, né? Mas, na verdade, a realidade não é essa. E quando você estuda obras clássicas, você vê com clareza que não é isso mesmo. Os rabinos têm essa grande característica, eles tentam não mentir, né? Enfim, eles procuram ser o mais honesto possíveis, né? Até onde o conhecimento deles dava. Então, quando o Hillel faz isso, ele está reconhecendo que os judeus do período dele, que eram abastados, não realmente se importavam com pessoas pobres, não. Você pega uma figura rica do mundo antigo, como o Rabban Gamaliel, por exemplo, que sustentava muitas pessoas desamparadas. Então, quantos Rabban Gamaliel tiveram? Um só. Em 100, 200, 300, 400, 500 anos. Um só. Isso, o Franklin está chamando a nossa atenção ao fato de que isso nunca, né, esse mito de que o judeu ajuda o outro judeu, isso nunca foi verdade, vide o apelo social dos profetas. Exatamente isso, muito bem observado pelo Franklin. Não é que não é verdade agora, nunca foi em época nenhuma. Então é um mito isso, que foi propagado, é propagado, para a pessoa massagear o próprio ego, não fazer nada por ninguém, e se dizer assim, não, mas eu sou judeu, eu sou parte desse grupo que ajuda um ao outro. Embora nunca tenha levantado um dedo para ajudar ninguém. Esse é um fato.
Tá? Isso não é eu te contando historinha para você dormir. Isso é um fato. E ele é evidenciado por esses exemplos, né? Mas é claro que isso apenas coloca o povo de Israel no mesmo patamar de qualquer outra população. Ou seja, a ideia falsa que é vendida é que o povo de Israel é superior a outras populações, que não se ajudam, e os judeus sim se ajudam. Mentira! Os judeus não são inferiores a nenhuma outra população, mas também não são superiores. É idêntico. Se você vive numa sociedade egoísta, entre judeus o egoísmo também prevalece. Tá? Apesar de mandamentos e apesar de tudo. Se você vive num grupo social onde as pessoas não seguem os ditames claramente ditos para uma sociedade melhor, entre judeus é a mesma coisa. Então, só desmistificando, né? Aproveitando. Então, quando nós falamos de mandamentos que antigamente fazemos de um jeito e atualmente fazemos de outro, nós temos essa consciência. Existem mandamentos que antigamente era feito de uma maneira e que hoje não é mais assim, dado ao ego humano, Yetzer Hará e um monte de outros problemas. Porém, nesse grupo não encaixa-se o preceito da chamada popularmente de lei de Talião. O que a tradição judaica nos traz é que ela nunca foi entendida desse jeito que os babilônicos entendiam. Que eu não sei se você que está me ouvindo sabe, mas essa lei, essa regra, especialmente esse jeito de falar, vem da Babilônia, vem do código Hammurabi, vem da cultura externa. E eles entendiam literalmente. Inclusive uma diversidade enorme de outras leis babilônicas também seguem o mesmo tipo de raciocínio. Mas não foi a forma que os hebreus entenderam, ou pelo menos não foi a forma que os hebreus receberam de tradição para entender. Então é isso que o Rambam quer dizer quando ele diz isso aqui deu Moisés, entendeu? Moisés, Sinai, é um eufemismo para. Sempre entendemos desse modo aqui, e não de outra maneira. Não é que veio um rabino e inovou e nos iluminou agora. Sempre foi desse jeito, desde o meu avô e bisavô, desde que eu me lembro. E aí pega o mais velho, e ele também. Meu avô e bisavô também falavam a mesma coisa, ele nunca interpretou isso aí literalmente. Tá? Então, quando a nossa tradição, quando o Rambam diz isso, é isso que ele está expressando. Então, isso nos serve de alerta para que leiamos esse capítulo nas entrelinhas, a fim de seguir as deduções indicadas por isso. Assim como nós lemos nas entrelinhas, mão por mão, pé por pé, dente por dente, tal. Muito bem. Então nós temos trechos das Escrituras que afetam, que são trabalhados aqui no nosso léxico, são estes textos comprobatórios. Então nós temos aí, Moshe disse, assim disse o Hashem, cerca da meia-noite sairei entre os egípcios. Vai Omer Moshe, Koamar Hashem, Kechatzot Alayla Ani Yotze Betoch Mitzrayim. Que está estudando conosco o Talmud já lembrou, né? Kechatzot Alayla, ele fala. Mais ou menos meia-noite. Omet kol bechor be'eretz Mitzrayim me bechor paro ayoshev al kiso ad bechor ashifcha asher achat archim vechol bechor behema. E todo primogênito da terra do Egito morrerá. Do primogênito do faraó, que se senta no seu trono, ao primogênito da escrava, que está no moinho. E todos os primogênitos do gado. Vehaita tza'aka gdolah bechol eretz Mitzrayim. Asher kamohu lo nihiata vechamohu lo tosif. E haverá um grande lamento em toda a terra do Egito, tal qual jamais houve, nem haverá.
Vechol ulechol bnei Israel lo yecheratz kelev leshono umaish ad behema lema'an ted'un asher yafle Hashem ben Mitzrayim ben Israel. Mas nenhum cão ou fera rosnará contra qualquer israelita, para que vocês saibam que o Hashem faz distinção entre o Egito e Israel. Vayardu kol avdecha ele alei veishtachavu li lemor tze ata vechol ha'am asher beraglecha ve'acharei chen yetze vayetze ha'im paró bacharei av. Então todos os seus servos descerão ao meu encontro, prostrando-se diante de mim, e dirão: você e todas as pessoas que o seguem saiam. E depois disso eu sairei. E saiu da presença do faraó muito irado. Então percebam que quando ele disse seus servos, ele falou Vechol ha'am asher beraglecha, todo o povo que está a seus pés. Então, o Ramban compreende a expressão beraglecha literalmente, né, aos teus pés, no sentido de os teus seguidores. O Urashi comenta como uma expressão de bons modos. Ou seja, em vez de dizer ao faraó que o faraó viria até ele, que é na verdade o que aconteceu em Shemote 12:31, é o faraó que vai até Moshe e diz: vai embora, né? Moshe disse: os servos do faraó que estão a teus pés é que viriam e implorariam a Moshe para ir embora. Então Urashi usa isso para dizer: tá vendo? Mesmo falando com um inimigo ou com uma pessoa perversa, o Moshe não desrespeitou o fato de ele ser o líder da nação, o faraó. Ou seja, Moshe era um diplomata também, como se fosse dizer, né? Porque um diplomata é assim, por causa do cargo e por causa do fato de que ele representa a nação, ele não deixa o ego dele se expressar como se ele fosse uma pessoa, um indivíduo. Porque a pessoa que está no cargo de liderança, supostamente, ele não tem que ter ego, né? Ele não é uma pessoa a mais. Você só é uma pessoa quando você é um comum, um civil. Se você está num cargo de liderança, você não é mais uma pessoa. Seus gostos, suas crenças, seus nada do que você quer importa. Só importa agora a nação. Então Moshe era um líder assim. Ele não tinha ego. Ele não tinha nada. Tanto que ele enfatiza isso, a Torá enfatiza isso sobre ele, dizendo, quando ele termina a carreira dele, ele pergunta para os israelitas: vem aqui, quero chamar todos vocês aqui, me digam, quem foi que eu fraudei? Né? Vocês me digam. Ele não disse, eu não fraudei ninguém. Ele disse para as pessoas falarem: quem foi que eu fraudei? Quem foi que eu tomei um jumento, que eu tomei uma coisa? Quem aqui pode alegar: Moshe pegou meu objeto e não devolveu, Moshe me deu tal prejuízo, Moshe me causou isso, Moshe me causou aquilo. Então ele chamou toda a população e falou: agora me digam vocês, o que eu fiz para vocês? Né? E aí o povo de Israel responde: olha, você não nos roubou nada, você não nos causou nenhum tipo de prejuízo. Então, aquilo é um eufemismo, né, uma cena para mostrar o que é a concepção da Torá de líder. Líder não pode ter ego nenhum de nada, nem gosto nenhum, nem opinião nenhuma. Ele é um reflexo da população, ele tem que ser diluído completamente e agir em favor da população, não do que ele acha, o que ele pensa, não interessa o que ele acha nem o que ele pensa. Né? E aquilo que ele acha e pensa não afeta e nem deve afetar a população como um todo. Né? Então Moshe aqui representa isso, representa o estadista, digamos, ideal. Então ele está lidando com o faraó, o inimigo do povo de Israel. Então o povo, enquanto o povo, podia dizer: o faraó é um desgraçado, é um perverso, não sei o quê. Mas ele, enquanto estadista, não podia fazer isso. Então ele chega no faraó, em vez de dizer: você, seu desgraçado, você virá rastejando aos meus pés, não sei o quê. Ele diz: não, os servos do faraó virão a mim. Ele está usando os servos do faraó como eufemismo do próprio faraó. Então o Urashi está dizendo, ele está respeitando, ainda que seja o adversário, mas ele está respeitando a posição do faraó. Né? E, portanto, é uma linguagem eufemística, não é literal.
Porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o próprio faraó veio falar com ele. Então, nesse sentido, seguir é uma concepção aproximada da ideia de causalidade. Por quê? Porque o servo é, digamos assim, a causa, né? Aquele que causa, por assim dizer, a vontade do seu senhor, usando concepções do mundo antigo. Então, por isso que essa citação faz a ponte entre a ideia de causa, que é a definição 3 do léxico maimonidiano. E aí, temos mais um trecho. Esse trecho é Bereshit 30, verso 27 a 30. Vayomer elav Lavan, inna matzati chen be'eineicha, nachashti vaivarcheni hashen beraglecha. Lavan respondeu a ele: se você tem alguma consideração por mim, por favor, ouça. Tenho observado os sinais que o Hashem abençoou a mim apenas por sua causa. Então veja como ele falou, né? Vaivarcheni hashen beraglecha. Né? Ou biglalecha. Então Hashem me abençoou por tua causa. Vayomer nakva shechara alav ve'etna. Diga-me quanto você quer de salário. E ele disse: eu pagarei. Vayomer elav atayedata et asher avaditacha ve'et asher haita miknechaiti. Ele respondeu: você sabe quanto fui fiel a você e quanto seu gado prosperou sobre os meus cuidados. Que me'at asher haita lecha lefanai vaifrotz larov vaivarech Hashem otcha leragli ve'ata matai ese gam anochi leveiti. As poucas cabeças que você possuía antes de eu chegar aumentaram bastante. Hashem abençoou em tudo que fiz. Entretanto, quando farei provisões para minha própria casa? Para quem lembrar, nós falamos em outra oportunidade, lidando com outro tipo de texto, sobre o conceito do abuso e da exploração do outro de acordo com a Torá. Para quem lembrar desse diálogo que nós tivemos, este texto é mais um exemplo do que falamos outrora, de que quando você tem uma pessoa que trabalha para você, como que a Torá separa a pessoa que é seu escravo da pessoa que é seu colaborador? É no fato de se a pessoa prospera ou não. Nessa cena, o Yaakov trabalha para o Lavan. Quem enriquece? Só o Lavan. Então, essa cena é uma caracterização, como ele mesmo está falando, de escravidão. Ele é escravo do Lavan. Por quê? Só o Lavan enriquece nesse acordo. Ele tinha o salário dele. Ele comia, ele bebia, ele morava, mas ele era escravo. Como sabemos disso? Porque só um lado prospera, o outro não prospera. Então ele faz a pergunta: você até agora só me escravizou. A pergunta que eu te faço é: quando eu vou fazer provisões para mim mesmo? Porque o seu gado, quando eu comecei a trabalhar para você, era menor, né? Ou, por exemplo, a sua empresa, quando começou, era uma empresa pequena. Dado ao nosso trabalho, nós aqui funcionários, você virou um milionário. E nós continuamos só na ralé, só estirpe. Você comprou mansão, iate, não sei o quê. E a gente não tem nada. A gente só está sobrevivendo. Então, quando nós teremos provisões para nós mesmos? Quando que a gente também vai ter condição de comprar a nossa casa, o nosso carro e as nossas coisas? Então, quando você tem uma relação comercial dentro da Torá, onde só um lado enriquece e o outro lado não, o nome disso é escravidão na Torá. Não é trabalho, não é funcionário. Olha, é justo, a gente combinou isso. Não tem nada disso na Torá. Na Torá, quando um ser humano presta serviço para o outro, essa relação tem que ser justa. Por isso que o Lavan aqui é tido como o perverso da história. Porque ele é perverso. Porque na falsa alegação de que ele está ajudando, ele na verdade está escravizando as pessoas e dizendo que está ajudando as pessoas. Mas escravizar um ser humano vulnerável não é ajudar aquele ser humano. Não é ajudar ele.
é escravizar ele, é aproveitar que ele está vulnerável para se aproveitar dele e escravizá-lo. Isto não é ajudar ninguém. Então, quando você ouvir, mas o grande fulano, ele gerou muitos empregos. Não, ele tem inúmeros escravos. E você ter uma quantidade enorme de escravos não torna você uma pessoa boa ou exemplar para ninguém. Você é o mesmo crápula de sempre. Você só aproveitou uma circunstância no qual você tinha a chance de fazer isso e foi lá e fez. Então, na Torá, o Lavan é o exemplo clássico do perverso. Daquele que escraviza o outro e não lhe dá a oportunidade de se tornar independente. Isto não é ajudar o próximo, de acordo com a Torá. Que fique bem claro isto. Né? Então, isso é um exemplo clássico da Torá, assim, emblemático. Né? Do maior de todos os perversos, porque ele fala com voz mansa, né? Ele diz, não, pois não, bebê, mas ele é um escravizador. É isso que ele é. Então a Torá enfatiza bem isso e coloca no Yaakov essa cena de que ele foi vítima desse escravizador, né? Para mostrar quão antigo isso é também. Né? Não é que nós descobrimos isso outro dia. Não, isso vem desde... Né? Possivelmente desde a pré-história. Então o Rambam escreve, quer dizer, por minha causa. Né? Ou seja, o Lavan ficou rico por causa do Yaakov. Não porque ele é um grande visionário. Ele não poderia ter dado os resultados sozinho. Os resultados foram obtidos pelos seus escravizados. É que os escravizados não recebem recompensa por isso. Deixam o cara bilionário, mas continuam escravizados. Recebem ali presentinhos, migalhas daquilo que o cara obteve. Então, na verdade, é por isso que o texto está falando. Ele conseguiu o que conseguiu por causa do Yaakov. É aí que está a grande questão. Pois aquilo que existe em favor de outra coisa tem esta última por causa final. Então, nesse sentido, a riqueza do Lavan existia por causa do Yaakov. Então, os escravizadores devem sua riqueza aos seus escravos. E é por isso que a relação é injusta. Ele não é um nobre que deu ao escravo a rica oportunidade de trabalhar para ele. Não. Ele é um explorador, um perverso, com todas as letras e sem nenhum tipo de aspas. Então, do ponto de vista da Torá, isso que causa perversidade no mundo. E o Lavan é um exemplo clássico disso, porque o Lavan é um idólatra. Então a Torá, com isso, está criticando também a idolatria, mostrando para o leitor como é o idólatra. O idólatra é o dissimulado. O que se faz de, bondade, nossa religião preza o ajudar o próximo. Sim, nós ajudamos o próximo. Enquanto ele tem uma legião de escravos, ele diz que está ajudando. Ele está destruindo pessoas, culturas, mas está dizendo que está fazendo algum tipo de bem. Então o perverso é assim. Por isso, por essas e por outras, é que o Talmud lembrará desses casos todos e dirá: a bondade das nações é um pecado. Ou seja, não é o que eles fazem de mal que é um pecado. Não, o que eles fazem de bem é uma perversidade. Por quê? Porque eles distorcem o conceito de perversidade. Porque eles dizem que escravizar uma pessoa, oprimir uma pessoa, isso é um ato de bondade, eles dizem. A noção deles de justiça é absolutamente deturpada. Então, por isso que o Talmud dirá: a bondade do idólatra é em si mesmo um pecado. Não peça a ele nem para fazer o bem, porque nem isso ele é capaz. Ele não tem nem a noção do que se trata, porque ele não consegue enxergar o outro. A medida, a régua com a qual ele mede o mundo é o próprio umbigo. Então ele não tem noção do outro, ele só vê a si mesmo. É ególatra, porque toda idolatria, sabemos, é egolatria. Toda idolatria é egolatria. Né? Então, gera esse tipo de coisa.
quase que consequentemente. Não obstante a isso, o termo le ragli, aos meus pés, né, não precisa ser traduzido no sentido de causa. Não é que ele precisa ser traduzido assim. E esse é um ponto alto aqui do esclarecimento do texto. Quando o Rambam nos revela um texto, ele não está... Falamos isso já antes, mas é bom reiterar, porque já faz um tempo que falamos isso. O Rambam não está fazendo um trabalho de linguista. O Rambam não está fazendo um trabalho de filólogo. Então, leragli não precisa, numa tradução do texto, ter o sentido de causa. Mas ele tem esse sentido no seu nível mais sutil. Mas ele não precisa ter isso se você for traduzir comumente. Então ele pode ser lido como vinda, ou seja, desde que meus pés chegaram, que também funciona ali no texto, né? Olha, desde que eu pus meus pés aqui na sua fazenda, você multiplicou seu gado. Funciona para a tradução. O ponto em questão é que o texto comprobatório usado para a definição 3 é ambíguo. É isso que o Rambam quer enfatizar. Por quê? Porque para todos os efeitos você pergunta para uma pessoa, o que quer dizer pé? E a pessoa diz, pé quer dizer pé. Certo? Na maioria dos idiomas é um sentido só, pé. Pois é, no hebraico tem pelo menos 3 sentidos, pelo menos. É isso que o Rambam quer mostrar. Que o termo que é popularmente entendido como de um sentido só, na verdade ele tem múltiplos sentidos, não é? No texto em Ivrite. E é essa a grande questão do Rambam, demonstrar isso. E aí ele quer mostrar para nós que regel, portanto, tem a ver com causa. Mais um trecho da Bíblia hebraica. Vayomer elav Adonai yed'a ki hayeladim rakim ve'atzon ve'habakar alot alai udfon yom echad Vanamu kolatzon. Então, Vaiomar, disse-lhe, meu senhor, o senhor sabe que meus filhos são pequenos e as ovelhas e o gado que dão leite aos filhotes são uma preocupação para mim, pois se forem obrigados a andar muito em um dia, todo o rebanho morrerá. Yavar na Adoni lefanai avdu va'ani itanalach Vlaiti laregel amlacha asher lefanai ularegel ayeladim asher avô adoni seira. Em vez disso, por favor, meu senhor, siga à frente do seu servo. Eu viajarei mais devagar, à velocidade do gado que segue à minha frente e no compasso dos meus filhos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Vaiomer Esav atziga na imach minaam asher iti. Vaiomer lama ze emtzachen be'einei Adoni. Esav respondeu, então eu deixarei com você algumas pessoas que me acompanham. Mas Yaakov disse, não é necessário que o meu senhor seja tão bondoso para mim. Então esse é o texto daquele encontro emblemático do Yaakov com o irmão, depois de muitos anos, do irmão ter jurado ele de morte. E aí você tem essa cena e você tem as expressões interessantes. Então, quando ele diz ali que ele vai seguir, né, mais devagar a velocidade do gado, essa é a nossa tradução em língua portuguesa. É uma tradução mais sofisticada, dado a nossa língua ser uma língua mais sofisticada atualmente. Mas no hebraico bíblico não é assim que fala, né? Então ele diz ali que ele vai seguir no compasso dos filhos. Na verdade, a expressão diz Asher lefanai ularegel ayeladim. Então, no compasso dos filhos, né, quer dizer, nos pés das crianças. Eu vou seguir nos pés das crianças. E mesma coisa quando ele fala do gado, né? Laregel amlacha. Eu vou seguir nos pés do gado.
Então essa expressão é entendida como que a significar nos passos, né? Porque andam devagar. Mas se usa esse tipo de linguagem no mundo antigo. Muito bem. Então, regel, novamente, não precisa ser lido de modo causativo. Ele é entendido desse modo. Ele não precisa ser lido desse modo. Não é uma questão de que esta é a maneira que o Rambam está sugerindo que o texto deveria ser traduzido. O Rambam não está fazendo um trabalho filológico. Não é? Ele não está aqui investigando a questão idiomática e tal. Não. Ele está nos revelando o sentido da linguagem profética. Então a frase em questão traz Laregel amelacha asher lefanai laregel ayeladim. Isso quer dizer, pelo pé do gado que vai diante de mim, pelo pé das crianças. Soa como se estivéssemos preocupados com dano aos pés sensíveis das crianças, embora isso pudesse ser questionado, porque ia falar, bom, mas e as patas dos gados, né? E aí se você perguntar, mas o termo do hebraico antigo não tem uma expressão separada para pata e pé? E aí a resposta é não. Né? E digo, acrescentando que nem no hebraico moderno não tem essa distinção. Também não tem pata, é tudo pé. Pé de bicho, pé de gente, é tudo pé em ivrito. Né? Mas no nosso idioma, porque é um idioma bem posterior, já tem bastante elaboração, tem 500 anos de evolução para nós, né? Dado da recepção, é claro que o idioma é muito mais sofisticado. Mas o ivrite não tem essa distinção de pata, pé, é tudo pé. E também não tem a distinção de pé, canela, coxa, é tudo pé. Né? Não tem perna, não tem nada disso, é pé. Embora tenha o nome das partes. Né? Tem joelho, tem coxa, tem essas expressões. Mas quando falar regel, né, pé, não quer dizer só o pé como nós, quer dizer perna toda. É como se fosse dizer que se deve traduzir regel como perna, porém isso estaria errado. Por quê? Porque regel também quer dizer só o pé. Então, não serve essa explicação. Né? É uma questão de você entender a antiguidade do idioma. Então, não é que se está preocupado com os pés das crianças ou dos animais. Urash traduz como? De acordo com o compasso dos filhos e animais. Algo que é razoável. Não é a tradução literal, mas é razoável traduzir desse modo. Mas não é como o Rambam considera aqui, porque o objetivo dele não é esse, né? Tradução de Bíblia. O objetivo dele é entendimento dos termos proféticos. Ele coloca por causa dos filhos e dos animais, independente da questão do compasso. E esse é o entendimento que está, digamos assim, nas entrelinhas. Nas entrelinhas está esse entendimento da causa, da causalidade. E está mesmo, né? Se você lê o texto, independente se você leu literal ou não, você deduz sozinho que é por causa dos meus filhos e por causa desse gado que eu estou, é que eu não consigo te acompanhar aí nos passos que você está indo. Então, você entende isso nas entrelinhas. É isso que o Rambam quer, digamos assim, nos treinar na nossa leitura. Nós temos que ter a sutileza, a capacidade sutil de ler um texto. Nós não podemos ser leitores burros de um texto, que fica dependendo só do que o texto diz. Nós temos que ter a capacidade de ler para além, para onde o texto está apontando, independente do texto ter dito isso ou não. E isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, porque você não pode também deduzir coisas que o texto não disse, ou concluir coisas para o que o texto não apontou, que é como acontece, por exemplo, em misticismos. Né? Então você tem que ter esse cuidado. E é por isso que no começo do guia, um dos elogios que o Rambam faz ao seu endereçado, né, ao seu discípulo, o Rabino Yosef, é dizer para ele que tinha admirado muito as poesias que ele tinha feito. Porque a poesia, a capacidade de ler poesia, entender poesia, apreciar poesia, já denota que a pessoa em questão é uma pessoa que consegue ler sutilezas. Só quem é capaz de ler sutilezas consegue ter prazer numa poesia.
Se a pessoa não consegue ver o sentido, para que livro de poesia? Ou como é que seria um poeta? Para que poesia? Qual a finalidade disso? Se a pessoa se faz esse tipo de questão, então ele não tem a sutileza necessária, de acordo com o Rambam, para ler nem mesmo a Bíblia hebraica. Para você estudar realmente os sentidos ocultos, profundos da Bíblia hebraica, você deve ser um leitor competente. E um leitor competente é aquele capaz de perceber a sutileza do texto. Então, o sentido causal aqui, ele não é dito, e ele também não é necessário para se traduzir o texto. Mas ele é para onde o texto aponta, sutilmente. É isso o que nos interessa. Nos interessa essa percepção. E o Rambam precisa disso da parte do seu leitor, daquele que estuda a sua obra, talvez até mais do que em outros capítulos. Por quê? Porque nesse capítulo se aponta para algo que o Rambam não pode falar abertamente. Então ele precisa que o aluno tenha competência intelectual para entender. Então, dado que Hegel, como causa, é apoiado apenas de modo sutil, o Rambam está considerando uma razão mais forte para a definição de Hegel como causa. Uma razão que não pode ser dita de modo explícito. Pois pé é um eufemismo do mundo antigo para o órgão masculino. Né? Para o pênis, a palavra. Né? Por quê? Pênis no mundo antigo é um eufemismo para causa. Por causa da ideia de procriação. É aquela dicotomia filosófica entre a forma e a causa. Então, quando eles trabalham isso, eles começam a olhar na natureza para denotar, para procurar isso. Eles percebem que a maior parte dos mamíferos, aves e animais em geral, não todos, saliento, né, para que não se faça confusão sobre isso, mas na maior parte dos animais, então você tem que tirar aí peixes, você tem que tirar insetos, que são maioria no planeta. Então nós estamos falando de um grupo reduzido de animais. Quando nós falamos assim, a maior parte dos mamíferos, ou todos os mamíferos, nós não estamos falando da maioria dos animais do planeta. O nosso planeta é mais povoado por insetos do que por qualquer outra forma de vida que exista. Então, se o planeta é de alguém, o planeta com certeza não é dos seres humanos, por questão numérica. Porque existem mais insetos do que seres humanos no planeta. Se você olhar na natureza do que o planeta precisa para o seu ecossistema, certamente não é de ser humano. Se todos os seres humanos fossem exterminados hoje, isso faria pouca diferença e teria um impacto pequeno na natureza. Causaria um problema, por causa de alguns animais que dependem do ser humano, blá, blá, mas nada que em 100, 200, 300 anos a natureza não recupere. Agora, se o planeta fosse privado dos insetos, todo o sistema entraria em colapso e possivelmente toda a vida no planeta seria exterminada. Porque o sistema depende deles para a existência, não de nós. Nós somos irrelevantes para o planeta. Então isso é muito importante de frisar, para mostrar justamente essas questões. Então, quando se usa esse eufemismo do órgão masculino, está se olhando na natureza como um todo, não só no ser humano. Nos mamíferos, quando você observa, né, o processo inicial da procriação se dá pelo macho procurar a fêmea. Né? E o pênis, o órgão dele, é, digamos, o efeito causal que, digamos assim, dá início ao processo. Tirando o caso da sexualidade humana, na natureza a sexualidade é quase que um sistema automático, um processo automático, né? No sentido de dizer que ele tem curta duração pela maneira como os bichos em geral reagem. Não é uma coisa assim muito glamurosa, né? Eu acho que para algumas espécies só é como é para nós, no caso para o chimpanzé, para o bonono, e para alguns outros macacos é como para nós. Para o cachorro parece que é como para nós também, para algumas outras espécies aí. Mas para os animais que estão aí sem esse contato com o ser humano, não parece ser nada bom o negócio, né? Parece uma coisa bem terrível, bem dolorido, bem um processo que ele só faz obrigado mesmo. Então,
existe esse conceito que foi observado no mundo antigo, relacionado à sexualidade, e aí, quando eles separaram a ideia de causa, eles viram, né, na figura do masculino, não do homem, propriamente dito, do masculino, a ideia da causa. Eles associaram ao conceito filosófico de causa, no processo de criar um ser. Então é a causa. Então esse conceito se tornou alusivo. E como tem a questão da penetração, tem a questão portanto, da intrusão, né? Então, por isso que o pé é usado como um dos eufemismos para isso. Nós falamos em aulas anteriores de outros eufemismos, né? Mas o pé também é um eufemismo, porque é como você dizer que uma pessoa entrou, ele invadiu o seu local, né? Por exemplo, sua casa ou o seu terreno, ele pôs o pé. A pessoa fala, não bota o pé. Não botar o pé é um eufemismo, uma linguagem antiga para dizer não bote o órgão aqui, no sentido de dizer não cause isso, não invada, não penetre, não, né? Entende? Então, esses conceitos são ligados um ao outro. Então, portanto, tem a ver com a questão filosófica que trabalha a linguagem da procriação, usa essa linguagem tal qual vista na natureza. Para você entender isso, portanto, esse é um daqueles temas, portanto, que faz essa alusão ao conceito de sexualidade. E por que o Rambam, então, oculta, não fala abertamente que é isso? Porque nós já lemos no começo do guia que existe uma Mishnah em Hagiga que diz que não pode fazer isso. Não pode chegar para uma pessoa e falar para ela de temas sexuais. É isso que a Mishnah em Hagiga, na verdade, quer dizer com isso. Ou seja, que a Bíblia é cheia dessas alusões eufemísticas. Mas a maior parte dos leitores e pessoas que se acreditam estudiosas, elas não têm preparo intelectual para lidar com isso. Então a Mishnah em Hagiga diz, não pode falar para isso na presença, né? Nem de 3 pessoas, não pode falar do Maseh Bereshit, Maseh Merkavah, nem de temas sexuais, exceto uma pessoa que saiba pensar por si mesma, né? Esse é o primeiro requisito da Mishnah, seja capaz de entender sozinho, seja capaz de pensar por si mesmo. Ou seja, quase ninguém, né? Na verdade, a gente não tem muito com quem compartilhar esse tipo de informação, porque a Mishnah está fazendo uma exigência do mundo antigo, já fazendo uma exigência muito alta. Ela está dizendo, só pode compartilhar isso com alguém que seja inteligente, capaz de pensar por si mesmo, e uma pessoa capaz de pensar por si mesmo é uma pessoa que, portanto, não coloca a crença confundindo-a como se fosse um conhecimento. É raro de encontrar uma pessoa assim, né? Por isso que o nosso grupo de estudo é pequeno. Não é à toa. Se a gente não usasse esse critério da Mishnah, a gente poderia botar qualquer pessoa aqui para estudar. Mas, na verdade, uma pessoa capaz de pensar por si mesma é muito raro de encontrar. É muito difícil. Então a gente deixa isso na mão do divino, né? Todos vocês aqui, eu pelo menos tenho para mim essa concepção, todos vocês aqui são pessoas que o divino que trouxe para cá, no sentido de dizer que eu não tenho controle. Cadê essas pessoas que são capazes de pensar por si só? A gente não consegue encontrar elas procurando, é muito difícil, porque a ignorância prevalece no mundo, né? A loucura prevalece. Então, num mar de gente insana, você tem uma ou outra pessoa lúcida, mas é que nem tentar procurar agulha num palheiro. É muito difícil de encontrar. Então, você deixa acontecer naturalmente, né? E que seja o que o Hashem quiser. Então, esses temas ocultos são temas só para um grupo seleto mesmo. Então, o Rambam aqui está seguindo a Mishnah. É por isso que ele não está falando isso de maneira clara, dizendo, olha, é assim, isso quer dizer aquilo. É que não pode fazer isso por escrito. Ele deixa as alusões para nós e espera, né, que com sorte nós tenhamos a lucidez. E é interessante, porque nem o Targum também não faz isso, porque a Mishnah proíbe. A Mishnah diz que não pode, porque sistemas sutis, se eles fossem ensinados abertamente para a pessoa despreparada, de qualquer maneira não seria entendido. Então não é uma questão de, mas por que não esclarecer o ignorante? É que o ignorante ele não é não esclarecido por falta de acesso. Porque se fosse assim, era só dar o acesso e pronto, ele deixava de ser ignorante. Mas não é essa a questão.
O que torna ele ignorante não é o fato de que ele não leu o livro. A pessoa pode ler o guia e mesmo assim permanecer um completo imbecil. Ou ler o guia e permanecer idólatra. O fato da pessoa ler o guia não faz dela um monoteísta. Ou nem de fazer para o que o Rambam fala. Não é isso. Não se trata disso, na verdade. Não é? Se trata de você realmente ter entendido a premissa. O Rambam nos ensina sobre o intelecto ativo, sobre o fato de que nós temos um dever para com a nossa espiritualidade, que isso é algo pessoal. Não é a religião que te dá, não é o rabino que te dá, não é pertencer a nenhum grupo que te dá. É você que tem que construir isso sozinho. E você deve desenvolver o seu intelecto. E para isso você deve se livrar das suas próprias amarras, da sua própria loucura. E para isso você tem que conseguir observar o intelecto ativo. Isto é, a sua própria a consciência em você. Né? Porque a consciência é o manifesto do divino. E nós falamos em outras oportunidades lá no grupo sobre isso, porque há uma confusão gigantesca e grave entre a consciência, que é a Neshama, que é o intelecto ativo, e a ideia que nós temos no nosso idioma de consciência. No nosso idioma, na língua portuguesa falada no Brasil, mas também no inglês e em outros idiomas, mas falando da nossa língua, nós chamamos de consciente alguém que esteja acordado. E nós não temos um termo muito claro que faça distinção entre uma coisa e outra. Se uma pessoa recebe uma anestesia geral, nós dizemos que aquela pessoa está inconsciente. Só que e essa maneira de falar, que é adotada nos círculos médicos e tal, não é disso que nós estamos falando quando nós falamos da consciência, da Neshama. Nós não estamos falando do estado de vigília. O estado de vigília, o estado em que você está acordado, é uma coisa completamente separada do conceito da Neshama. A Neshama diz respeito ao manifesto do Hashem, que é melhor expresso no Midrash, que fala sobre o Hashem ser o Makom. O Hashem é o Makom, Hu Makom Haolam. Velo Olam Makom Shelo. O Hashem é o lugar do mundo, não o mundo é o seu lugar. Então aquilo, o Makom, é a Neshama, é a consciência. Então consciência não é o seu estado de vigília. Consciência, ou o intelecto ativo, ou a Neshama, ou a Shekhinah, diz respeito ao divino. O divino é uma presença na realidade. Isso não tem que ver com pessoa alguma. Há consciência, portanto, mesmo quando não há pessoa alguma. O ser humano, segundo os achados fósseis, o mais antigo ser humano encontrado tem 300 mil anos. O mais antigo fóssil da nossa espécie até o momento. Antes era 200 mil, aí acharam um fóssil que é de 300 mil. Então nós estamos nessa de 300 para 400 mil anos nesse planeta. Há 1 milhão de anos atrás, esse planeta era cheio de diversos animais. Nenhum único ser humano havia. Mas havia a consciência. Porque foi a consciência que deu origem a todos esses animais e também a nós depois. Então, a consciência não tem nada a ver com o fato de você estar ou não acordado. E não tem nada a ver com você, na verdade. A consciência é o divino. A única coisa que nós temos de diferente dos demais animais, e aí a nossa representação na Bíblia hebraica é com o Adam, nós somos Adam, né? Nós somos os terráqueos, nós somos ligados a esse planeta, é isso que a expressão Adam pretende aludir, né? Esse é o fato, por isso que a metáfora é que ele foi feito do solo, ou seja, nós não temos que nos ver como se não fôssemos daqui. Como se tivéssemos vindo de outro mundo e fomos exilados para cá, e aí quando a gente morrer a gente vai voltar para esse nosso outro mundo. Não tem nenhum outro mundo. A Bíblia hebraica começa dizendo que nós somos feitos daqui, nós somos daqui. Nós somos tão daqui quanto plantas e animais. Nós somos daqui, não tem nenhum outro lugar para nós irmos. Nós somos daqui.
Nós somos Adam, nós somos terráqueos, feitos de Adamá. Essa é a metáfora. Nós somos daqui. Então, essa ideia de nós não nos vermos como vindos de outro lugar, mas daqui mesmo, nós somos daqui mesmo, implica que nós temos, portanto, essa semelhança com todos os animais. Porque no texto da narrativa, todos os animais também são daqui. Não é só o Adão que é feito do solo, os animais também são feitos do solo, né? Dos elementos do próprio planeta, todos eles. Então, sendo assim, o que nos distingue é a Neshama. E a Neshama, ela se manifesta em nós por meio desse aparato. Nós depois descobrimos que nós temos realmente um aparato, que é o nosso cérebro, que faz essa distinção. Então, por causa da presença desse aparato, é que a Escritura vai usar aquela linguagem, dizendo, Vayitzer Hashem et Adam. Ela também, em vez de ela dizer que o Hashem criou o Adam, não é isso que o texto diz. O texto diz o Hashem formou o Adão. Fala criou para as coisas, para a matéria, para o universo. Né? O Bará, Eta Elohim, Eta Shammai, Eta Aretz. Criou os céus e a terra. Então quer dizer, essas coisas vieram do estado de não existência. Mas nós não viemos de estado de não existência nenhum. Você também não. Você foi parido e parida por um outro ser humano. Né? E quem te pariu também foi parido e parida. Portanto, não tem nada disso que você foi criado, coisa nenhuma. Ninguém nunca foi criado. Não tem nada desse papo furado. Né? Nós somos formados. É isso que a Bíblia hebraica diz. Não diz nada de que a gente é criado, coisa nenhuma. Diz que nós somos formados. Então, formar é diferente de criar. Fazer uma mágica e criar. Formar. Então, o texto, quando diz formado, diz com 2 iuds. Vayitzer, só que no normal do hebraico você fala Vayitzer com Yud só, tanto que quando fala dos animais também diz Vayitzer et Aberrema, formou os animais. Então, mas é com Yud só, e com o ser humano é 2 Yud. Aí os rabinos explicam por quê. Porque o Yud é das letras do nome divino, para mostrar que é uma ação do divino, o caso, e para mostrar também que tem 2 Yud, o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Né? A nossa mente, o Yetzer Hará, o nosso ego, que se identifica com histórias e narrativas, e o nosso Yetzer Tov, a Neshama, a nossa inclinação ao divino, a nossa percepção da realidade. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos um aparelho para ter contato com o Hashem, com a consciência, com Hamakom, com o lugar. Nós somos os únicos animais, até onde vai o nosso conhecimento, mas nesse planeta, certeza, só nós mesmos. Mas aí de outros planetas eu não vou falar, porque a gente não sabe ainda. Mas do nosso planeta nós somos os únicos animais aqui que tem como acessar o Makom, o lugar, o intelecto ativo, a Neshama, a consciência, a Shekhinah, o divino. E é esse aparelho que nos permite ter esse contato. Se nós reduzirmos a identificação, se nós diminuirmos as distrações, se nós focarmos no Irie, no momento presente, no agora, no show, então nós poderemos ter acesso a isso. Então nós temos esse privilégio. Isso é visto como um privilégio, porque traz felicidade, traz paz, traz satisfação, dá sentido à existência. Enfim, é uma experiência única para nós. Nós podemos ter ou não isso também. Podemos passar, a maioria das pessoas vai do nascimento até a morte sem nunca experimentar isso. Ou experimenta acidentalmente e nunca mais volta. Mas é para isso que a espiritualidade aponta. A espiritualidade não é um clube para você fazer parte e ter uma carteirinha para mostrar. A espiritualidade é uma experiência para você ter e ser transformado por essa experiência. De outro modo, não tem nem sentido fazer nada disso. Nem estudar e nem nada disso. O foco é esse. Ou isso te transforma completamente, ou isso não serve para nada. Né? Como eu falei antes, uma poesia. Se a pessoa não tem a sutileza de ler uma poesia, o que ela entende da poesia? Nada. Não tem como entender uma poesia mais ou menos. Ou você é impactado, ou você não entendeu nada daquilo. Da mesma forma, a espiritualidade é assim. Ou ela te transforma completamente, ou não é nada, ou você nunca teve essa experiência. Então, isso é a causa, esse é o conceito desta causa. E é por isso que nós temos que estar de olho nas alusões
da natureza, das alusões linguísticas e para onde está apontando, que é para a nossa Neshama, que é para o Hashem em nós. Não é? Afinal, quando nós falamos nós geralmente queremos dizer a nossa história mental, os nossos delírios, né? As nossas lembranças, memórias, e nada disso, na realidade, é o que somos de fato. Nós somos essa consciência que observa o real, a Neshama. Portanto, o que somos, na verdade, é o Hashem. Então, na verdade, não somos nós que somos, é o Hashem que é, através de nós. Nós somos um efeito desta causa, que é Ele. Então, isso é algo sutil. É como na poesia. Quem não tem a capacidade de perceber, não vai perceber e pronto. E não adianta. Tem que continuar estudando até adquirir essa capacidade. Muito bem. Como vocês viram, o tema é denso. E nós temos muito mais a dizer, mas o horário não permite que nós prossigamos. Então, por causa disso, nós temos que parar. Nós temos que pausar. E essa fica como a capítulo 28, parte 1, para que na próxima aula prossigamos parte 2, ou sei lá quantas partes essa aula vai ter. Mas possivelmente 2, 3 no máximo. Pelo menos tentaremos. Então nós cessamos por aqui. Eu agradeço aos que nos prestigiaram, nos ofereceram a sua atenção por esse momento que passamos juntos. Muito obrigado aos nossos colaboradores, aos nossos participantes. Obrigado aos seus comentários, a sua participação é importante. Muito agradecido. E até a nossa próxima aula, Bezrat Hashem Yitbarach.